Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Whale, A Baleia, filme dirigido por Darren Aronofsky, que é adaptado da peça de Samuel Hunter, que também assina o roteiro. O longa chegou no Festival de Veneza, depois passou pelo Festival de Toronto e ficou quase 2 meses sem qualquer outro tipo de informação divulgada pela A24, que é a distribuidora nos Estados Unidos. Bom, na época muitas especulações foram feitas porque parecia que a distribuidora estava propositalmente escondendo o filme. E quando eu pego para a perspectiva da temporada de prêmios e coloco o Brendan Fraser como um dos favoritos pro Oscar de melhor ator, ele tá na disputa e deve ser indicado, aliás, ao Oscar, eu vejo que essa estratégia foi coerente, porque nós estamos falando aqui de um dos filmes mais polêmicos de 2022. É um tipo de filme que, pela temática que envolve obesidade, que envolve muito sofrimento, também vai gerar aclamação e vai gerar também muito ódio aplicado, eu acho, ao texto, à base da peça de Samuel Hunter que eu vou falar a seguir. Antes de continuar, eu quero deixar um recado da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que patrocina esse vídeo. A EBAC é uma instituição de ensino inovadora que oferece cursos em sua plataforma online. São mais de 150 cursos e 60 mil alunos. E nesse final de ano, a EBAC está com uma promoção especial. Além dos 60% de desconto no site, você compra um curso e leva 2. É uma boa oportunidade para você começar sua especialização ou buscar por uma nova profissão. A escola oferece cursos nas áreas de design, programação e data, games, marketing, software, negócios e fashion, além da nossa área do audiovisual, que temos diversas oportunidades, como filmmaking, edição de filmes, fotografia, entre muitos outros. No curso Roteiro para Cinema, TV e Games, por exemplo, você tem uma boa oportunidade de aprender sobre gêneros, linguagem visual, escrita de personagens e questões sobre direitos autorais, em um mercado em expansão no Brasil com média salarial de contratação de mais de R$ 3.400, em produtoras e estúdios para roteiristas plenos e que pode chegar a freelances de até R$ 90 mil para longa-metragens, usando como referência o valor da Associação Brasileira de Autores Roteiristas. Eu sempre falo no canal sobre questões referentes a mercado e muitos têm o sonho de entrar, quem sabe, na área do audiovisual, se aproximar, e é um sonho possível. Na EBAC você faz a sua rotina de estudos, você tem professores com especialização no Brasil, no exterior, com carreiras internacionais também, que eu tenho certeza que vão ajudar muito nessa jornada. Um dos principais diferenciais da escola é de oferecer suporte de mentores com acompanhamento individual, e a EBAC também dá acesso ao centro de carreiras, para que você tenha uma mentoria especializada para entrar no mercado de trabalho. Então use o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para ter acesso à promoção e a todas as informações, e eu tenho um cupom de desconto extra também que é da Lenogare 200, que oferece R$ 200 de desconto, tá bom? Então, pessoal, voltando ao filme, realmente o grande ponto de destaque e interesse em A Baleia é para a atuação do Brendan Fraser, que está espetacular aqui. No entanto, diferentemente de outros filmes do Aronofsky, que você começa a gerar polêmica pela forma como ele também desenvolve o texto, nesse caso aqui eu creio que a base para a controvérsia vem justamente da peça do Samuel Hunter. A peça fez um circuito premiado em 2012, mas também está recheada de controvérsias pela forma como o autor trata a obesidade. Eu não assisti, mas peguei algumas cenas no YouTube e também o texto base, e eu posso falar que praticamente todo o texto do Hunter é mantido no filme do Aronofsky. Mas eu senti também que em alguns momentos o Aronofsky não aproveita todo o potencial do cinema para a baleia. Na verdade, você tem muito mais essa perspectiva do teatro, em que as pessoas vão entrando e saindo de cena naturalmente buscando a vinculação com o protagonista, que é justamente o Brendan Fraser. E é justamente esse o grande desafio de uma boa adaptação dessa transição, né? Teatro-cinema. Parece que o tempo é determinante a priori e depois ele se torna apenas algo secundário. Então essa é uma questão que eu acredito que poderia ter sido trabalhada e desenvolvida no cinema de forma muito mais satisfatória. E aí eu pego um excelente exemplo da peça do Florian Zeller, The Father, que aí acabou virando um grande filme também, se bem que o novo do Florian Zeller, que é Um Filho, The Son, já não tem o mesmo sucesso. Mesmo assim, A Baleia se destaca por essa grande atuação do Fraser. Charlie, interpretado por Brendan Fraser, é um professor que pesa 272 quilos e apresenta graves problemas de mobilidade, contando com a ajuda da enfermeira Liz, interpretada por Hong Chau, no dia a dia. Ele tenta de todo modo se reaproximar de sua filha, Ellie, interpretada por Sadie Sink, e nesse meio tempo também recebe a visita de um jovem missionário, interpretado por Ty Simpkins. Logo na introdução do filme nos deparamos com o principal ponto de controvérsia que diz respeito à saúde do Charlie, e nas últimas semanas o Aronofsky vem sendo criticado de todas as formas possíveis em diferentes artigos, em diferentes veículos de imprensa, como se ele estivesse tratando uma pessoa com obesidade como se fosse um personagem qualquer de um show de aberrações. Nesse sentido,
Eu acredito que a crítica ela tem que ser ampliada para a base, que é controversa, que é a peça, e aí parece que toda a carga e culpa, quem sabe, fica para o diretor. Na introdução já somos apresentados a dura rotina de Charlie, que definitivamente tem vergonha da sua imagem. Ele não liga ao webcam, ele mal consegue se movimentar e a sua vida é monótona e solitária. Mesmo assim, o Aronofsky desde cedo abre espaço para explorar sua sexualidade, que se torna um ponto recorrente no desenvolvimento do roteiro. Todo o desenvolvimento desse filme, na minha opinião, ele está completamente atrelado a uma discussão sobre o tempo também, porque o Charlie sabe que ele não vai mudar de uma hora para outra. Ele sabe que ele precisaria ir para um hospital, que ele precisaria enfrentar uma internação, quem sabe uma complexa cirurgia e que isso demandaria, por exemplo, muito dinheiro. Isso sequer entra para consideração. O tempo, na verdade, para o Charlie e pro desenvolvimento de The Whale, ele é muito mais uma estimativa de quantos dias ainda ele tem de vida. E essa estimativa que acaba gerando certa complexidade no tratamento com personagens secundários. E aqui eu preciso falar que sim, esse longa se torna extremamente forte e divisivo pelo modo como Charlie observa a sua vida e como ele trata o seu corpo. Uma vertente de possível autodestruição é colocada para análise em certo momento e depende muito da interpretação do público. E o que eu vejo, na verdade, é que todos esses artigos que colocam o Aronofsky como um diretor que quer explorar a dor de qualquer forma, eles não levam em conta essa interpretação que existe também com uma vinculação literária que eu acredito que é fantástica. Eu acho que é muito difícil resumir a experiência de um filme como The Whale, A Baleia, a um homem que está sentado o dia inteiro num sofá que mal consegue se movimentar. Não. É muito mais que isso. Tem essa vinculação literária, como eu falei, você tem questões sobre marcas do passado, sobre decisões erradas, sobre relações familiares. E nessa base muito próxima do teatro, com personagens entrando e saindo de cena a todo momento, eu creio que o filme apresenta o seu maior problema, que é conseguir lidar com personagens secundários realmente interessantes. A que eu mais gostei, que é a enfermeira, a Liz, que é interpretada pela Hong Chau, por exemplo, ela vai tendo um tempo de tela cada vez menor porque cada vez mais gente acaba entrando em cena. Então você tem uma questão quanto a casamento, a tentativa de reconexão com a sua filha, que parece em alguns momentos demasiadamente forçada, e também a visita de um missionário com todo um discurso religioso pronto. Só que aí ele não vai aplicar esse discurso para o Charlie, o que gera um ponto de interesse e certa dúvida também durante o filme. O melhor de The Whale, como eu disse, é a atuação do Brendan Fraser, que vive um momento de ressurgimento profissional, porque por muitos anos ele foi considerado como aquele ator de sucesso em um filme só, e que aí pegava alguns trabalhos e que nunca mais conseguiria aparecer realmente com muita relevância. Eu creio que o filme se torna controverso e polêmico justamente pela ótima atuação do Brendan Fraser, porque aí ele vai precisar estimular essas conexões. Você pode criticar a base, mas eu acho muito difícil mesmo deixar de lado o excelente trabalho do ator. De modo que chega a ser ofensivo considerar que o Fraser nesse filme não tem impacto só porque existe o uso da maquiagem e de próteses. E claro que elas são importantes para o personagem, para a caracterização, mas desconsiderar a qualidade da atuação do Fraser é absurdo. Eu sei que existe uma competição enorme nessa temporada, mas no mínimo ele merece ser indicado ao Oscar. O fato é que eu entendo que as pessoas ficam muito incomodadas com essa base de discussão pelo sofrimento, que é o sofrimento de todas as formas que você pode imaginar. É o sofrimento da relação familiar, é o sofrimento por um evento do passado, é o sofrimento por você não conseguir mais lidar com a sua própria imagem. Então ele tem muita vergonha, ele trabalha como professor, ele tem vergonha de ligar o webcam, ele tem vergonha de gerar esse contato visual também com os seus alunos. É um sofrimento compartilhado com o público, na medida que você sabe que cada refeição que ele vai fazer vai piorar o quadro de saúde dele. É um sofrimento que envolve a sua filha, com essa questão toda de reconexão também. A filha tem uma personalidade complexa, por sua vez. Só que o filme se destaca, na minha opinião, pela base literária que acaba estimulando a ligação feita pelo espectador desde a introdução. E aí você tem dois caminhos. O primeiro é desconsiderar totalmente a base de desenvolvimento do filme e buscar por uma crítica por conta da controvérsia apenas, que envolve sofrimento e obesidade. E o outro caminho seria justamente de levar em conta essa ligação literária para aplicação no personagem, no Charlie, e levando em conta também especialmente o final. E eu creio que o Fraser é um grande diferencial e que você tem um bom estudo de personagem, ainda que seja para controvérsia, ainda que seja para levantar uma discussão sobre o tratamento, que vai estar muito atrelado, eu repito, à base, à peça. E você pode procurar mais sobre isso, pode procurar também conteúdo no YouTube depois de assistir o filme, por exemplo.
Eu acredito que o Aronofsky poderia trabalhar de forma muito melhor e precisa com uma questão complexa quanto ao tempo, que poderia ser uma prioridade, inclusive, e não é, especialmente pelos minutos finais, que são minutos finais fantásticos. Para The Whale, eu dou nota 7. Uma experiência forte, reflexiva, pesada em vários momentos, chocante em vários momentos, que não é aquele choque genérico por uma prótese. É muito mais que isso, é de você aplicar o que você está vendo em The Whale, quem sabe, para o cotidiano. E é essa exploração do sofrimento que eu acho que gera a maior controvérsia de todo o filme. Por isso que eu recomendo muito que você assista e, claro, tenha a sua própria base, a sua própria opinião, porque é muito fácil, né, pegar uma crítica muito positiva e aí colocar para discussão também uma outra crítica que acaba destruindo completamente o filme só pela base controversa da peça. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!